Zona Sul aqui de São Paulo. Agora a novidade é que a gente tem os detalhes do depoimento que ele deu para a polícia, esse jovem motoqueiro que é o Marcelo Barbosa do Amaral, ele que participou, que esteve ali nessa abordagem policial na Vila Clara, na Zona Sul aqui de São Paulo e foi arremessado da ponte por um PM que foi preso por esse caso. Ele prestou depoimento para a polícia ontem e aí a gente chegou com mais elementos então, ele dizendo ali, contando que nessa história, naquelas imagens que a gente acompanhou nas redes sociais, contando um pouquinho do que aconteceu antes, que ele foi parado em uma blitz da polícia, ele negou que tenha fugido, que tenha sido perseguido pelos policiais militares. Ele, que é um jovem de 25 anos, contou que estava voltando da casa da esposa na Vila Inglesa, quando viu a blitz com os policiais que estavam ali com cacetetes na mão, aí ele chegou a frear a moto. Foi o momento que ele relatou que os policiais teriam começado a correr em direção a ele, ele acabou se assustando, caiu da moto, depois saiu correndo, e aí foi nesse momento que, segundo ele, ele começou a levar golpes de cacetete na cabeça e nas costas e que deram sequências a essa imagem que a gente viu ali dele sendo arremessado da ponte, ele que é esse rapaz de azul nas imagens. Ele contou ainda que o policial que está ali nas imagens, o Luan Felipe Alves Pereira, quando agarrou ele pelo colarinho na ponte, chegou a perguntar, dizer ali para ele, você tem duas opções, ou você pula da ponte, ou eu jogo você e a motocicleta. O rapaz diz ter respondido que não era ladrão, que a moto não era roubada, e foi aí que o policial então agarrou ele pelas pernas e jogou da ponte, como a gente acompanhou. Ele acabou caindo de joelhos no córrego que passava ali embaixo, foi ajudado por moradores da região, que indicaram até um caminho ali para ele fugir. E o jovem ainda contou nesse depoimento que ele pegou uma carona com um carro que estava passando e foi até uma UPA na região para receber um atendimento médico. E aí, como a gente acompanhou, os policiais acabaram sendo filmados e esse caso ganhou uma repercussão gigante desde então. Mas muito importante a gente trazer aqui esse elemento do depoimento dele também, né, Valmir? A gente que acompanhou ao longo da semana que esse PM dessa ação que foi preso, inclusive durante a audiência de custódia, ele chegou a chorar, a falar ali de arrependimento, nas entrevistas de comandantes da PM, comandantes falando ali que foi um erro emocional, mas agora a gente vê ali mais detalhes dessa história, desse caso que ficou tão simbólico e marcado ali por uma série de medos do entorno, né, Valmir? As testemunhas desse caso estão muito assustadas, o próprio rapaz que foi jogado está muito assustado com esse caso todo. Como é que você avalia esse depoimento dele para a polícia? Ok, Natália. Primeiro, eu acho que o depoimento dele é super corajoso. Ele se apresentou, ele depois deu todas as informações, como você detalhou, com ele. Quer dizer, era um rapaz sem antecedentes criminais, a moto não era roubada, ele voltava da casa da esposa, como ele disse, estava indo para um outro lugar, quando ele foi detido pelos policiais. Os policiais teriam que agir de acordo com a lei, ou seja, pegar os documentos do rapaz, checar as informações, se ele tivesse algum problema, levar para a delegacia e pronto. E se a moto tivesse em situação irregular, parece que ela não tinha placa, apreender a moto. Mas você citou esse caso, tem o caso também que a gente deve falar, eu quero também ouvir a professora, em relação ao rapaz que foi assassinado pelas costas, de uma forma covarde, por um policial à paisana, quando esse rapaz saía do supermercado depois de furtar sabão em pó. Quer dizer, então, quando os policiais militares não matam, eles acabam agredindo e cometendo essas barbaridades. Quer dizer, isso para a sociedade é um trauma muito grande, porque você vai confiar em quem então, né? Não, com certeza. E aí você está lembrando no caso do mercado que aconteceu, mas a gente pode até citar, por exemplo, o de Barueri, no caso da idosa que foi agredida, que foi uma situação ali parecida também, uma moto que estaria em uma situação irregular, que poderia ser uma abordagem normal, assim como o caso do mercado, beleza, se o rapaz estava furtando, que se desse o caminho legal da situação e da abordagem, mas a gente vê a partir desses registros, sejam por câmeras de segurança ou por de testemunhas do local, esses registros de abuso, né, Tatiana? A gente vai se estender um pouquinho mais aqui e trazer com mais detalhes, no caso, até a autocrítica do governador de São Paulo quanto ao uso das câmeras dos policiais militares para o registro dessas ações, mas a gente pontuando até esse caso específico do córrego, a partir desse depoimento do rapaz, a gente tendo aqui esse detalhe do policial falando ali, ou você pula ou eu jogo você. A partir dessas imagens que a gente tem por fora, a gente consegue ver essas situações extremas chegando e ajudando a gente a entender a história toda por trás, né? Queria que você avaliasse aqui pra gente a relevância desse caso, pra gente entender o cenário da violência policial hoje aqui em São Paulo.
importante, né, que o Valmir traz, descrevendo esses casos. Eu gostaria de trazer uma perspectiva um pouco mais histórica sobre isso. Nós, enquanto cultura política, nos acostumamos muito a dizer que o brasileiro, nós somos um povo pacífico, nós somos um povo acolhedor, né, hospitaleiro, mas a nossa história é marcada por muita violência, muita violência. Esses casos, eles são importantes serem trazidos à tona. A gente está aqui num sábado discutindo, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também pensarem sobre isso. São casos aterrorizantes para nós, tem que chamar atenção mesmo, nós temos que discutir. No entanto, eles são casos que estão dentro de uma história das nossas polícias, especialmente da Polícia Militar, que é marcada por uma profunda violência, por um uso da violência de forma exacerbada, sem controle, né, dos poderes civis, ou com pouco controle dos poderes civis. Então, isso não é algo fora da curva, né? É claro que é algo que a gente não pode naturalizar. Nós, enquanto sociedade, precisamos falar desses casos, né? As pessoas que foram envolvidas nisso precisam ser culpabilizadas, né, na medida que passem por um processo, né, judicial. As pessoas que foram, né, as vítimas disso também precisam ser acolhidas. No entanto, é algo que é parte, né, da nossa história. E é importante dizer, Natália, Valmir, quem está nos escutando, que a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, a opinião pública de forma geral, quando dizem questionam sobre a militarização das polícias no Brasil, não estão falando exatamente sobre o fim da polícia, mas de apontar esse elemento da militarização que denota, né, ou remonta, melhor dizendo, desde o processo da construção da República no Brasil, que tem uma presença forte dos militares, né? Eu participei outro dia aqui de uma conversa no UOL, a gente estava falando sobre a tentativa de golpe, do papel dos militares, né, dentro da política, como isso é muito perigoso, pernicioso do ponto de vista da democracia. E a gente tem este elemento que é parte disso, né? Que é a militarização das polícias. Então, qual que é o papel da polícia, né? Qual que é o papel de uma polícia que atua dentro de uma cidade, né? Que não está fazendo uma guerra contra um outro país, defendendo fronteira? Qual que é o papel? É proteger os cidadãos e cidadãs, né? Prevenir, né, o cometimento de crimes. No entanto, o que a gente vê é uma polícia que vai, né, ou alguns policiais dentro dessa instituição policial, que vão agir de forma muito contrária a isso, né? Então, empregando a violência, e claro, né, não é uma violência que é contra toda a população, mas é uma população em específico, que é marcada por estar na periferia, né, ou nas periferias, que tem cor, né? Então, estamos falando de um elemento racial, que é muito importante, a gente não pode tirar isso, né, da nossa análise, né? Lembrando que nós somos um país que passou por um processo de escravidão muito longo e aterrorizante também, né? Então, é algo que a gente precisa também colocar na nossa análise, quando a gente está falando desse elemento. E, por fim, né, para finalizar essa parte, né, trazendo um pouco dessa perspectiva histórica, Natália, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre o papel do governador Tarcísio. A gente teve, né, alguns anos atrás, a Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída durante o governo de Dilma Rousseff, que buscou trazer à tona os crimes cometidos pelo Estado, né, infringindo direitos humanos, né? Então, durante os períodos que a gente teve de ditadura. Esse processo causou uma fissura enorme, né, dentro das polícias, especialmente nas Forças Armadas. E isso criou também um clima contrário a qualquer tentativa dos civis, né, dos poderes civis e da população em geral, de trazerem à tona esses elementos e discutirem qual que é o papel das polícias, né, na nossa trajetória, na nossa política, na nossa democracia. Então, isso é muito importante. Após a Comissão Nacional da Verdade, a gente tem um reposicionamento de alguns atores, e aí isso não apenas, são vários elementos que levaram à eleição de 2018 de Jair Bolsonaro, mas esse foi um elemento importante. E houve uma normalização
do que é o uso da violência por parte de alguns políticos. E isso está muito ligado à eleição de 2018. Ou seja, nós achamos que é normal, que é natural o emprego exacerbado de violência contra o que se chama de inimigos. E isso tem, né, isso resulta ou tem consequências no policiamento. Então, isso é importante a gente trazer todos esses elementos de que a violência ela é constitutiva da nossa história, que as polícias elas precisam ser revistas o seu papel, evidentemente, e que, claro, quando a gente está falando de casos pontuais, ou pontuais não, não são casos pontuais, casos tão, né, do ponto de vista, né, a gente olha esses casos e fica realmente chocado como uma polícia pode agir dessa maneira, então a gente precisa cuidar também disso, Sim. mas colocando dentro de uma perspectiva histórica. Não E é a a narrativa. importância dos políticos nisso, né? Não é